Boa noite, pessoal. Tudo bem? Boa noite. Vamos dar início ao nosso estudo, né? Pedindo aí que a espiritualidade amiga possa nos abençoar, né? Lembrando que nós estamos estudando mediunidade, né? E hoje nós estamos no capítulo 2 aqui, né? No módulo 2, capítulo 3, desculpe, né? Da apostila da FEB, que a gente está acompanhando todos os meses. Deixa eu só abrir aqui. Falamos na semana passada do transe. Essa semana nós vamos falar da ação dos fluidos perispírito e da mente na comunicação mediúnica. Tá? Nós vamos entrar aqui nessa parte hoje, né? E só vamos começar com a nossa prece, né? Que a gente sempre faz, né? E se Deus quiser já damos início aí, né, ao estudo aí. Todos são bem-vindos, né? Lembrar que o estudo aí é participativo, né? Fiquem à vontade aí para perguntar, para participar. Né? E vamos que vamos aí pedindo ao Cristo aí que possa nos abençoar, né? Nos envolver. Vamos lá, né? Então vamos iniciar com a nossa prece. Senhor Jesus, amigo e mestre, pedimos neste momento tua presença e teu amparo para o nosso estudo de mediunidade, que possamos desenvolver e aprender juntos dentro dos temas e do assunto que foi proposto. Desenvolver a mediunidade, trabalhar o bem, acender no coração os bons pensamentos, a fé, o amor. Ajuda-nos a caminhar e fica conosco, hoje e sempre, que assim seja, graças a Deus. Então, né, mais uma vez aí, pessoal, boa noite para todos, né, bem-vindos. Né, estamos aí dando início a mais um estudo aqui, né, pelo Amigos do Caminho aqui, pelo Francisco de Assis. E hoje nós vamos falar um pouquinho, né, sobre mediunidade, né, que a gente tem sempre falado, né? Todas as quartas-feiras a gente tira para estudar mediunidade, né? Nós estamos estudando aqui a apostila da FEB. Então hoje nós vamos falar da ação dos fluidos, do perispírito e da mente, né? Para a gente poder entender melhor, né? Vamos conceituar cada um deles, né? O que são os fluidos? Os fluidos são as energias do mundo espiritual, né? Emanadas pelos espíritos, né? E que permeiam todo o universo, né? O Kardec usa o nome fluido, né? Essa é uma classificação, né, da época do Kardec, é uma classificação mais antiga, né? Por faltar muitas vezes um termo mais específico, né, dentro aí da doutrina espírita, né? Por faltar às vezes um termo aí que seja mais, vamos dizer assim, mais próximo aí da realidade da gente hoje, tá? O termo fluido era muito utilizado, né, com o intuito de se trabalhar, né, a ideia de algo que ocupe um espaço, né, uma energia, né? Hoje a gente usaria talvez o termo energia, né? Seria o termo aí mais adequado, né, dentro aí das nossas, né, da nossa época, tá? Mas a gente pode ver aí que, né, o Kardec, ele trabalhando, né, esse conceito aí com a gente, fica mais fácil, tá? Então o que é o fluido? São as energias do mundo espiritual. Né? O perispírito, né, que é o outro termo que o Kardec cria, né, junto com os amigos espirituais lá na França antiga, né, lá na França do século XIX, né, vem de entorno, né, e o perispírito nada mais é do que o corpo espiritual, tá? O nosso corpo espiritual né, o perispírito, é o corpo do espírito. Então, quando alguém vê, por exemplo, um espírito desencarnado, quando alguém vê, né, um filme lá, você vê lá o André Luiz aparece no nosso lar, quando você vê lá, né, os companheiros espirituais, nós estamos vendo o perispírito deles, que é o corpo espiritual, é o corpo, né, do espírito, né, é o corpo, né, que se manifesta em volta do espírito. A gente não enxerga o espírito em si, enxerga o corpo espiritual dele. Quando a gente está encarnado, além desse corpo espiritual, nós temos o corpo que a gente chama de corpo físico, né, que é esse corpo aqui que a gente tem, que dura alguns anos, né, e que quando a gente desencarna, a gente deixa ele lá no cemitério e continua vivendo lá no mundo espiritual, tá? E, né, por último, né, a ação da mente, né? O que é a mente? A mente, acima de tudo, né, é o conjunto dos nossos pensamentos, daquilo que é o reflexo do que nós somos,
né? E a mente ela vai ser, como diria lá os espíritos, né? Ou falam para o André Luiz, né? A mente está na base de todo fenômeno mediúnico. Todo fenômeno mediúnico ele necessita, né, de mente. Uma mente desencarnada, uma mente encarnada, uma mente emissora, né? E uma mente receptora, tá? Então todo fenômeno mediúnico vai estar, né, circunscrito a isso. Então o que acontece? Quando o médium está dentro da reunião mediúnica, quando o médium percebe um espírito desencarnado, quando o médium vê um espírito, né, o que está acontecendo? Ele está percebendo o corpo espiritual, né, daquela entidade. Né? Ele está percebendo, né, aquele ser através das suas vibrações, das suas energias, e ele está criando uma imagem daquilo para ele, que é a interpretação que ele tem da energia. A Márcia está perguntando aqui, então você só tem perispírito quando estamos encarnados? Não, no mundo espiritual o corpo dos espíritos é o perispírito, né? Então não existe espírito sem perispírito, tá? Nenhum espírito existe, vamos dizer assim, no universo que ele não tenha, né, um corpo espiritual, tá? Todos os espíritos têm, até Jesus, né, que é o mais rarefeito aí que a gente conhece, né? Claro que esse corpo espiritual ele varia de densidade. Quanto mais primitivo o espírito, mais denso, né, mais pesado, né, é o corpo espiritual dele. Quanto mais evoluído, mais iluminado, mais sutil esse perispírito. Ou seja, todos os seres têm um perispírito, todos os seres inteligentes, tá? Do reino animal para trás não tem, tá? Os animais não têm corpo espiritual se não for fornecido pela espiritualidade. Ou seja, no mundo espiritual, para ter um animal, né, tem que ter algum espírito que está doando energia para ele criar o corpo espiritual. O animal não dá conta de fazer isso, tá? Isso a gente faz naturalmente, vamos dizer assim, por reflexo, tá? Os animais não. Os animais eles precisam de uma interferência espiritual para eles poderem ter um corpo no mundo espiritual, ou seja, porque a tendência do animal, quando ele morre, né, é ele renascer já imediatamente no primeiro da espécie ali que estiver mais próximo ali, né, ele já entra no processo de gestação de novo, tá? Eu achei que desencarnando perispírito significava para alma. Não, a gente pode imaginar o quê? A alma é o nome que o Kardec dá para o espírito encarnado, tá? Isso é só um termo, tá? Na verdade, a alma é o espírito, né, é o que nós somos. E o perispírito é o corpo. Marcelo, seu microfone fechou. Ó, fechou, desculpa. Né? Na verdade, o que nós estamos falando aqui é o seguinte. A alma é o nome do espírito encarnado. Tá? O Kardec usa o termo alma só para falar que o espírito é encarnado. Né? Então, assim, a alma é o nosso espírito. Né? Então, quando eu estou no mundo espiritual, eu tenho o corpo espiritual, que é o perispírito, e eu tenho o meu espírito. Né? O espírito é algo que a gente não sabe direito o que é. É a nossa individualidade mais básica, tá? Mas ninguém vê o espírito, não existe um espírito separado da matéria em lugar nenhum, tá? Nem Jesus, tá? Então, assim, não existe, né, nenhum espírito que está vagando por aí sem ter um corpo espiritual. Esse corpo espiritual ele pode se transformar, ele pode se modificar, ele pode ficar mais denso, ele pode ficar mais sutil, mas o espírito precisa desse corpo para ele interagir. Tá? Sem um corpo espiritual, o espírito não faz nada. Ele é só um pensamento vagando. Né? Então isso não existe. Né? E o fenômeno mediúnico, né, a mediunidade, está ligada, né, exatamente a esse corpo espiritual. É através do corpo espiritual que a gente se comunica com os espíritos desencarnados. É como se eles aproximassem o espírito, o corpo espiritual deles do nosso, e aí que tem a comunicação. É de perispírito para perispírito. Né? Então, o corpo espiritual conecta com outro corpo espiritual, né? Eles se aproximam, né? Então, quando eles se aproximam, eles criam um laço ali transitório, um laço momentâneo, e aí eles conseguem se comunicar. E o que acontece também? Os espíritos, né, obsessores, normalmente eles se agarram, né, como parasitas, ao corpo espiritual, né, dos seus perseguidos, vamos dizer assim. Né? Então a pessoa está lá sendo perseguida, lá, aquela coisa toda, né? Tem lá os ovoides, lá, tem aquelas entidades trevosas lá, e os espíritos relatam, ele está agarrado ali como se fosse ali um sanguessuga, um parasita ali. E às vezes até assume essa forma, né, aos olhos aí dos médios ou dos espíritos desencarnados também. Tá? Então às vezes isso acontece muito, né, com um processo obsessivo, tá certo? Então, tem tudo a ver com processos de comunicação mediúnica. Tá dando para entender, gente? Ou alguém tem alguma dúvida? Nós estamos falando aqui do corpo espiritual, né, que é o perispírito. Nós estamos falando aqui da mente, tá? E nós estamos falando dos fluidos, que nada mais é do que as energias espirituais. Tá? Existem vários tipos de energias espirituais,
né? Quanto mais primitivo o espírito, mais densa, mais pesada é a energia. Quanto mais superior, mais iluminado o espírito, mais sutil, mais suave é a energia dele. Por isso que às vezes é mais fácil a gente perceber um espírito inferior, né? As pessoas relatam às vezes, muitas vezes, a presença de um espírito inferior, desequilibrado, né? E muitas vezes tem dificuldade de perceber os espíritos de luz, tá? Por quê? Porque os espíritos inferiores eles têm uma vibração mais densa, mais pesada, e é mais fácil da gente enxergá-los, percebê-los, senti-los, né? Porque a vibração deles está mais próxima da gente que está encarnado, tá? No mundo espiritual isso modifica um pouco, por quê? No mundo espiritual a gente está num ambiente que é compatível com o nosso nível de evolução, ou seja, o ambiente que eu tiver quando eu estiver desencarnado é lá mesmo que eu mereço estar. Tá? Porque é ali que é o meu ponto de sintonia. Claro que eu posso modificar se eu estiver num ambiente ruim, né? Como eu posso sair de um ambiente bom para um ambiente nem tão bom para poder ajudar, para poder fazer algum tipo de trabalho, algum tipo de auxílio. Isso aí. Ó. Então, vamos ver aqui o que eles estão falando. Alguém tem alguma questão, gente, que leu aí o texto aí pra gente aí que quer perguntar? Né? Lembrando, gente, que o ideal é que todo mundo leia, tá? Para a gente poder, né, não ficar repetitivo e a gente discutir os pontos mais profundos aqui do nosso estudo. Então, o que acontece? O espírito aproxima, pega espírito, se toca com o pega espírito, por isso que tem um momento de concentração. Lembra que a gente falou do transe na semana passada? Então, quando eu entro em transe, o que acontece? O meu corpo espiritual, né, ele dilata. Né? Então, o meu corpo espiritual dilata e eu consigo perceber, né, os espíritos à minha volta. A sintonia com a espiritualidade se dá por meio da mente? Sim, por meio da mente dos pensamentos. A gente vai sintonizar com espíritos que afinizam com as nossas ideias. Né? E como a gente é meio uma gangorra, então a gente afiniza com espíritos muito diferentes. Às vezes a gente está num bom momento, a gente afiniza com um espírito iluminado, cheio de amor para dar, né? Às vezes a gente está com raiva, a gente está com inveja, a gente está com um sentimento muito inferior, muito negativo, a gente associa com espíritos que estão, né, dentro dessa onda mental também. Principalmente quem é médium, né? Porque aí o médium, essa associação, esse contato é muito mais profundo. Então o médium ele tem que se vigiar de maneira dobrada, né? Ele tem que redobrar o esforço dele, né? Para não se perder, né? Dentro dali dos campos de vibração, né? Então assim, a gente tem que tomar muito cuidado e observar. Mais alguma questão, gente? O médium consegue sentir o sofrimento do espírito? Sim, já que a mente está ligada na outra, ele sente como se o sofrimento fosse dele. Né? Então, na verdade, o médium, de certa maneira, ele sofre junto com o espírito comunicante. Claro que é uma coisa ali limitada a um determinado momento, né? Só se for um processo obsessivo, aí não. Né? Aí já é complicado, mas dentro da reunião mediúnica, o médium ele vai estar envolvido pela energia do espírito, ele vai sentir como se parte daquilo que o espírito pensa, sente, acredita, se fosse o próprio médium. Tá? Então o médium ele vai perceber, né? Se for um médium intuitivo, ele vai perceber bem menos. Se for um médium mais ostensivo, aí ele vai sentir até fisicamente mesmo as dores ou as dificuldades, né? Então, assim, muitas vezes na reunião mediúnica eu já me peguei sentindo, né? Tendo lá emoções, sentimentos de raiva, de ódio, de inveja que eu não tenho normalmente, né? Claro que a gente tem em alguns momentos, mas não naquele nível. Aí você vê direitinho, faz isso aqui do espírito. Como eu também já me peguei sentindo um amor assim incondicional, né? Vontade de abraçar o planeta inteiro, quando é o espírito de luz que se comunica. Tá? Ou seja, uma mente influencia a outra. Um médium culto, tendo a mente com pensamentos evoluídos culturalmente, vai receber espíritos mais evoluídos? Foi assim que entendi no parágrafo da mente. A cultura ajuda, mas o sentimento que vai na frente. Né? Não adianta nada eu ser culto e ser uma barra de gelo. Né? Não adianta nada eu ter lá 300 doutorados e não saber amar nem uma formiga. Né? Ou ser totalmente egoísta. Mas a mente, né, vai facilitar o processo. Então, quanto mais conhecimento a pessoa tem, quanto mais ela sabe, quanto mais ela aprende, mais margem para o espírito que está comunicando, né, utilizar daqueles recursos. Né? É muito mais fácil para o espírito se comunicar através de alguém que tem um certo nível cultural do que através de um analfabeto. Né? Até para ele escrever ou para ele processar um pensamento mais, vamos dizer assim, mais elaborado, aquela coisa toda, usar mais termos, mais vocabulário. Então, o que a gente oferece para o espírito facilita, tá? Mas, lembrando, né, o que é o determinante é o sentimento.
né? O que importa mesmo é o sentimento, né? Então vamos lembrar sempre disso, né? Vamos lembrar que as vibrações do médium, né, vão atrair entidades que estão compatíveis com o nível médio dele, né, médio ali, né? Mas claro que todo estudo e toda situação positiva ajuda muito, né? Então, por exemplo, imagina o André Luiz, né, a gente vê isso, por exemplo, no caso do André Luiz. O André Luiz, ele comunicava basicamente por dois médios, que é o Chico Xavier e o Valdo Vieira, né? E você vai ver que quando o André Luiz comunica pelo Valdo Vieira, que era médico também, né? A escrita do André Luiz, do ponto de vista científico, deslanchava muito mais do que através do Chico. Por quê? Porque o Chico não tinha essa condição de, pelo menos naquele momento ali da encarnação dele, né? Talvez em outras vidas tivesse, até porque o André Luiz tinha sintonia com ele, né? Mas o Chico Xavier não tinha o raciocínio de um médico, ele não tinha estudado, ele não tinha feito faculdade de medicina, né? O André Luiz, ele, né, segundo o próprio Valdo Vieira, ele tinha um professor, né, o Valdo Vieira tinha um professor que era colega de faculdade do André Luiz, que conheceu muito o André Luiz enquanto encarnado, né, eles eram amigos, né, não com esse nome, né, gente, mas, né, um dos professores do Valdo Vieira. Então o Valdo Vieira sabe quem que é o André Luiz, o Valdo Vieira fala que é o Carlos Chagas, né, ele sempre falou isso nas entrevistas dele, e ele fala, meu professor, tinha um professor que era muito amigo dele, né, e esse professor me dava aula do jeito que o André Luiz aprendeu. Então, a mente do André Luiz, quando o André Luiz ia se comunicar através do Valdo Vieira, o trem fluía muito mais fácil, pelo menos no campo científico, tá? Talvez no campo afetivo fosse mais fácil com o Chico, talvez no campo filosófico, talvez na prosa lá, que era aquela escrita dos romances lá, né, que era bem romanceado, fluía bem mais fácil com o Chico, né? Por quê? Porque cada médium ali tinha elementos na sua mente que favoreciam a comunicação, por isso que eles faziam uma parceria, né? Então a parte do que o André Luiz psicografava vinha do Valdo Vieira e a outra parte vinha do Chico Xavier, né? E costumava até eles psicografar em capítulos, tem um livro deles, né? Se não me engano é o Domínio da Mediunidade, que o André Luiz e o Valdo Vieira, o Chico Xavier e o Valdo Vieira psicografam juntos, e aí cada um psicografa um conjunto de capítulos em lugar diferente, depois junta os capítulos dá o livro. Né? Se eu não me engano, o Chico psicografa os capítulos pares e o Valdo Vieira os capítulos ímpares do livro. E aí depois junta os dois, né, e dá um livro. Né? E eles estavam longe. O Valdo Vieira estava morando lá no Rio de Janeiro e o Chico Xavier aqui em Uberaba, na década de 40. Né? Vamos ver aqui. Espíritos. Para aí, Migo. Pergunta do nosso amigo Migo aqui. Podem doar ectoplasma? Os encarnados podem doar ectoplasma para o espírito se formar fisicamente e trocar pessoas? Existem várias histórias em torno disso, inclusive pegadas em cera de espíritos que apareceram assim. Isso é um fenômeno mediúnico, né? A mediunidade é feito físico. É possível, sim. Eu já presenciei uma reunião mediúnica que o espírito materializou, tá? Eu já tive essa oportunidade há uns 20 anos atrás, quando eu era recém saí da adolescência, né? Mas é possível, sim. É algo raro e difícil, tá? Por quê? Porque isso promove um desgaste gigantesco no médium, né? A própria espiritualidade não liga muito para isso, porque o objetivo da espiritualidade não é provar para ninguém que o espírito existe, né? Porque eles falam assim, ó, quando eu desencarnar você vai ver que existe, então não precisa se preocupar com isso, né? O objetivo da espiritualidade é trazer os conceitos, tá? Por isso que é muito raro esse tipo de reunião. Primeiro porque exige mais do médium, exige mais do grupo mediúnico, né? Dá muito trabalho e o resultado não é tão assim, porque as pessoas duvidam depois. Às vezes a pessoa vê hoje, amanhã ela já está duvidando do que ela viu. Ah, será? Não sei, né? Enquanto que o livro, né, que é produzido mediunicamente, ele fica para sempre. Né? Daqui 100 anos, se tiver desencarnado, os livros estão lá, né? Para você ler, para você consultar, para você aprender com eles, né? Mas é isso, né? Nós estamos falando aqui da mente, do perispírito, tá? E dos fluidos, das energias, né? Então, quando você tem um processo obsessivo, né, o que está acontecendo ali? Normalmente está tendo uma simbiose energética entre o encarnado e o desencarnado que está obsidiando. Lembrando, gente, que tem obsessão de encarnado por desencarnado. Tem encarnado que mantém o desencarnado amarrado nele igual escravo, tá? Inclusive existe obsessão de animal, tá? Existe encarnado que o animalzinho desencarna, né? O cachorrinho morre, a pessoa é tão apegada no bicho que ela retém o princípio espiritual do bicho igual se fosse um parasita ali do lado ali, e mantém o bicho ali atrelado a ela ali, a consciência do bicho ali semi-desperta, né? Porque o animal não tem esse nível de consciência, né? A pessoa mantém um bichinho agregado nela ali como se fosse uma coisa grotesca ali, um pedaço do perispírito dela com a forma do bicho ali, né? Porque é tão apegado com a criatura
né, que não deixa o bicho seguir o processo evolutivo dele, né, a pretexto de amar escraviza, né, que é a paixão. E tem gente que faz isso com desencarnado, mãe que faz isso com filho, pai que faz isso com filha, com pais idosos, né? Pessoa fala, não aceito, você morreu, e aí o outro espírito lá no mundo espiritual, às vezes é um espírito muito simples, né? Ou muito desequilibrado também, o outro arrasta ele e prende ele junto dele dentro de casa. Né? Aí você fala assim, eu tenho uma obsessão, tem, você que está obsidiando o espírito, você que está segurando o companheiro que não dá conta nem de sair do lugar, né? E você está lá prendendo ele porque você não aceita o desencarne, você não aceita a morte, você não aceita. Tem muita gente que faz isso, tá? E esse do animal é gigantesco. Você sai na rua assim, né? Você vê muita gente com princípio espiritual de animal preso nela, porque o animal morreu e a pessoa não soube libertar o bicho, né? Porque diz que ama tanto, né? Mas ama igual se fosse um objeto, né? Não um ser vivo, né? Que com direito a evoluir, a crescer, né? A caminhar. Como é que é? O que é um ovoide? Um ovoide é um espírito desencarnado, que o perispírito dele ficou tão destruído, tá? Porque o perispírito se machuca, se destrói, né? No mundo espiritual, o perispírito, o corpo espiritual, né? Ele toma uma forma que reflete o espírito. Por isso tem espírito com forma monstruosa, tem espírito com forma maravilhosa, iluminada, né? Tem espírito com a forma igual a que ele tinha de encarnado. O que é o ovoide? É um espírito que tem uma obsessão tão forte com alguma coisa que ele não dá conta nem de manter a forma espiritual dele, porque o que mantém aquela forma é a mente. Mas a mente daquele espírito só pensa num determinado vício. Às vezes é sexo, às vezes é dinheiro, às vezes é uma droga. E esse espírito vai perdendo a forma até que ele vira um ovo mesmo. Parece um ovo, assim, com a boca, assim, com a ventosa, assim, ó, que se prende no chakra das pessoas encarnadas e fica lá sugando a energia daquele chakra, normalmente, né, que está ligado ao vício que ele tem. Por exemplo, imagina uma pessoa que tem lá um desequilíbrio sexual violento, né? A gente já percebeu, por exemplo, assim, a pessoa foi fazer tratamento na casa espírita e ela tinha um desequilíbrio no campo de sexo tremendo, né? E aí quando ela entra na casa espírita é como se ela tivesse um cacho de uva gigante, umas uvas gigantes, assim, pendurada na região genital, assim, como se fosse uma tanga mesmo, assim, um monte de ovos, assim, umas estruturas de carne, assim, desse tamanho. Eram ovoides que estavam lá sugando a energia sexual dela, né? E enquanto sugava aquela energia sexual, ela estava estimulando o cara para poder desequilibrar mais ainda, para produzir mais energia, para eles sugarem mais, para eles estimularem mais. Tá? É como se fossem umas ventosas mesmo, prende ali no chakra genésico da pessoa, no caso, né? E eram tantos que parecia um cacho de uva, tampando a pessoa, né? E aí o que acontece? Na reunião mediúnica, normalmente tira esses espíritos, né? Que são espíritos que estão doentes, eles vão ter que passar por todo um processo de reconstrução espiritual, lá do corpo espiritual deles, que é lento, demorado e muito difícil. Tá? Então, às vezes, eles reencarnam várias vezes, até com processo de aborto mesmo, para poder aborto espontâneo, né? Porque eles não conseguem manter uma forma física, né? Mas aquilo ali vai ajudando eles aos poucos. E o que acontece, né? Se a pessoa não mudar o padrão mental dela, ela atrai outros. Né? Ela vai para os ambientes de desequilíbrio sexual e quando ela vai passando, os ovoides vão grudando, atraído igual o ímã, né? Porque é a mente que atrai, tá? Como existem ovoides que são atraídos pelas drogas, pela vaidade, pelo orgulho, pelo ódio, tá? Então, né? Então, assim, tem uma série né? Existem entidades desequilibradas que levam ovoides para poder aumentar, né? O vício da pessoa, né? Isso normalmente é um processo de perseguição espiritual, né? Muito triste, muito, né? Muito complexos, né? Então existe isso aí, né? Infelizmente existe, né? E isso é fruto das escolhas da gente, né? Mas nada que o amor, a prática do bem, a caridade, a reforma íntima não nos ajude, né? Então o ovoide é um tipo de obsessão das mais difíceis de lidar, né? Que demanda uma mudança, que é aquela coisa, a espiritualidade vai lá, tira tudo, né? Se a pessoa não muda o comportamento, é como se ela tivesse com um imã ligado, ela passa pelos ambientes e aqueles que saíram, vêm outros lá e grudam no mesmo lugar lá, só troca de, né? Aquilo que Jesus fala na parábola lá do espírito que volta, né? Jesus conta essa parábola, né? Que quando o demônio é expulso, né? Ele está usando a analogia com a linguagem da época, né, gente? Ele fala que quando o espírito imundo é expulso, ele sai e vaga por regiões desérticas, né? E isso quer dizer, tem uma metáfora aí da região desértica, um lugar vazio, né? E aí o que ele faz? Em determinado momento ele sente falta da casa. A casa é o psiquismo do obsidiado. Aí ele vai, toma 7 iguais a ele, piores, e volta e encontra a casa toda limpa e adornada. Ele vai lá e habita lá de novo,
Né? O que é esse limpo e adornado? É uma casa que foi cuidada, né? A espiritualidade fez todo um tratamento ali para ajudar, mas está vazia. A pessoa não ocupou com nada. Quando a gente não ocupa a nossa mente com alguma coisa positiva, o negativo retorna. Essa é a lei da vida. Né? Tem o famoso ditado lá das nossas avós, né? Cabeça vazia, oficina do diabo. Né? E isso não tem nada mais real e verdadeiro. Né? E como nós, né, como dizem os amigos espirituais, nós somos doidos por, né, o nosso fascínio pelo ócio, né, para não ter nada que fazer, né, nós sonhamos desesperadamente com férias, com aposentadoria, com ócio eterno, né, e isso para nós é o maior prêmio. Isso na verdade é o maior buraco que existe, né, porque como nós somos espíritos pouco disciplinados, né, normalmente o nosso tempo livre a gente usa para fazer e exercitar os nossos vícios, né? Então quando a gente tem mais tempo livre, mais vício a gente desenvolve, porque a gente está com tempo livre e a gente busca o vício demais. Por isso que a gente tem que trabalhar, né? E vão lembrar que trabalhar, gente, o que é trabalhar? Trabalhar é ter um emprego, ganhar salário? Não. Trabalho é toda ocupação útil. Então desempregado pode trabalhar, tá? Trabalho é toda obrigação, ocupação útil. Sem uma mediunidade extensiva, podemos nos educar para interpretar as intuições dos espíritos? Sim, tem a ver também com esse processo. Por quê? Porque a intuição ela vem dentro daquilo que a gente... Aí é um processo de reforma íntima também, Regiane. Por quê? O que acontece? A intuição, a gente interpreta ela como positiva ou negativa de acordo com aquilo que a gente é. Imagina que eu sou uma pessoa extremamente invejosa, né? E aí vem um espírito de luz e me dá uma intuição para eu poder valorizar o bem do outro. Né? Eu vou pegar essa intuição de valorizar o bem do outro e vou torcer ela para dentro da minha vaidade. Né? Então, em última instância, o que conta? Sou eu. Né? Então, quando a gente se trabalha, né, nós conseguimos filtrar as interferências dos espíritos. Então, se eu estou trabalhando para ser melhor, eu vou receber uma intuição sobre o que é melhor no outro, sobre valorizar o bem, sobre perdoar, compreender. Eu vou naturalmente aceitar essa intuição e vou conseguir passar para frente aquilo. Né? Então é difícil uma pessoa vil, viciada, cruel, arrogante, egoísta, né, perceber a influência do espírito iluminado. Por quê? Porque a mente dela não cogita dessas coisas. Todo mundo para ele, né? É aquela história que os amigos espirituais falam: para o ladrão todo mundo está roubando, para o mentiroso todo mundo mente, né? Para o enganador todo mundo está enganando. Né? Então é difícil para os espíritos até interagirem, né? Eu lembro uma história que tinha quando eu era adolescente, né? Que era a história do pai das meninas lá, né? O pai seria numa festa, alguma coisa assim, coisa que eu raramente ia, pra falar a verdade, né? Mas eu ficava vendo os colegas falando, né? Os pais mais ciumentos com as filhas eram os pais que mais aprontavam, né? Então o cara que tinha 3, 4 amantes fora de casa, a filha dele não podia pôr o pé na rua. Por quê? Porque o cara achava que todos os homens eram iguais a ele. Né? E se ele não perdoava ninguém, então ninguém ia perdoar a filha dele também. Então ele valorava o mundo pelo próprio prisma. Né? Você quer conhecer alguém, se conhecer, é só observar como que o julgamento das pessoas para com o outro. Isso é uma dica que Jesus dá pra gente lá no Evangelho. Né? Jesus dá uma dica dessa lá pra gente: à medida com que eu julgo, eu sou julgado. O que Jesus está querendo dizer? Quando eu for me relacionar com o outro, se aquela pessoa é extremamente crítica, extremamente azeda, extremamente desequilibrada, extremamente agressiva, é o que ela é e o que ela vê do mundo. Ou seja, né, não tem como um fofoqueiro não sair contando mentira. Não tem como uma pessoa que só ressalta o mal nos outros não ressaltar o próprio mal. Não tem como uma pessoa reclamar de agressividade se ela não for agressiva. Né? Então, assim, diz muito pra gente do que a gente precisa trabalhar, as nossas ações. Né? Uma pessoa que nunca percebeu nada pode se tornar médium. Uma pessoa já é médium. Não existe ninguém que não tenha mediunidade. Muitas vezes o que acontece é que os fenômenos mediúnicos são tão sutis que a gente não percebe. Aquilo passa meio que batido. Né? Então muitas influências mediúnicas, muitas percepções espirituais que a gente tem, né, simplesmente elas passam batido porque a gente não consegue perceber. Né? A gente percebe, a gente tem uma sensação assim, mas o trem é tão comum, né? É tão simplesinho, né? É tão, né, tranquilo, né, que a pessoa não percebe nada não. Né? Fala assim: não sei, será? Né?
Então, porque o fenômeno mediúnico é sutil, na maioria das vezes. A influência mental dos espíritos é sutil. O Kardec fala, né, que normalmente o primeiro pensamento é nosso. Né? O Kardec fala isso. Ele fala lá para os espíritos, ó, normalmente quer saber o que é ser, o que não é e tal. Normalmente o primeiro pensamento é nosso. Tá? Normalmente. Tá? Então, assim, o Kardec fala isso. Né? Então, que o primeiro pensamento é nosso. Tá? Sim, mas um fofoqueiro, por exemplo, pode ter um bom coração, apesar de ter esse defeito de fofoqueiro. Sim, isso não é dos piores vícios que existe, não. O pior vício é a arrogância, é o ódio, né? Pior que o fofoqueiro é o intriguento, né? Porque às vezes o fofoqueiro gosta de contar a história de todo mundo, aumenta um ponto ali, né? Como diz, né? Pior que cria intriga, que vai lá e fala mal de um e fala mal pro outro, né? A famosa, quem fala mal do outro com você, fala de você com o outro, né? Isso é uma lei do universo, tá? Não pense que seu melhor amigo que sai falando mal de todo mundo com você, que quando você vira as costas ele vai lá e fala de você com todo mundo, né? Isso é, né? A intriga é pior, né? Então, mas assim, cada caso é um caso, e a gente tem que trabalhar isso aí para melhorar, né? Porque o fofoqueiro vai atrair entidade de fofoca, ele vai atrair um monte de espírito doido para contar um caso ali, para saber do segredinho ali, né? Isso pode ser até meio inofensivo, mas que vai, né? E vai que no azar desse ele atrai um espírito aí intriguento, aí desequilibrado aí que, né? Que às vezes está, né? numa vibração não muito legal, né? Mas, né? Jesus está no comando, né? Graças a Deus, nós sabemos disso. Mais alguma questão, gente? Não, continuando, né? Somos o que pensamos, isso mesmo, nós somos o que pensamos. Né, o Emmanuel fala isso, né? Vivemos em espírito onde projetamos o nosso pensamento. Olha só, a frase do Emmanuel é interessante, né? A nossa vida gira em torno daquilo que a gente pensa. Né? O Liel fala que são os nossos ídolos. Né? O Liel, quando a gente estava estudando o Antigo Testamento, ele me falava que o primeiro mandamento de Deus tem, né, o primeiro mandamento de Moisés, né, Deus, né? O primeiro dos 10 mandamentos, que é aquele lá, ouve, ó Israel, não terás outros deuses diante de mim, né, um venerarás imagens de escultura, que aquilo é muito mais profundo do que a gente imagina. Né? Porque, na verdade, outros deuses não é só a imagem que eu coloco lá dos Zeus, do Poseidon, da santa, de um santo lá, do caboclo, não sei do que. Né? Os outros deuses são tudo aquilo que eu considero que eu não vivo sem. Né? Tem os outros deuses, para algumas pessoas, não são imagens, não. Os outros deuses é o dinheiro, é o poder, é a própria pessoa, no caso da vaidade. Né? O outro deus é o nome, é o título, é o destaque. Tem gente que o deus dele é o filho, é a mãe, é o irmão. Né? Então, sem ele não vive. Né? E aí o primeiro mandamento, né, a primeira coisa que é trabalhada com as pessoas lá pelo Moisés é o quê? Não ter outros deuses, ou seja, não ter objeto de culto, nem que esse objeto de culto seja uma pessoa, nem que esse objeto de culto seja um tipo de futebol. Tem gente que é um time de futebol, tem gente que é um partido político, tem gente que é político. Né? Seu Deus é um político, meu Deus. Tem gente que é ele mesmo. Né? Então é por isso que a gente está... É profundo isso. Numa parte do capítulo deu a impressão que os espíritos conseguem ler nos pensamentos, sem a gente verbalizar. Isso mesmo, assim, os nossos pensamentos não são, de maneira alguma, secretos. Tá? A gente pensar para o espírito é a mesma coisa que a gente está falando. Se o espírito concentrar na gente ali, normalmente ele consegue escutar tudo que a gente está pensando. Nosso pensamento vai para ele como se fosse a nossa voz. Tá? Todos nós vamos ser médios ostensivos um dia, depois não são médios, não tem sensibilidade de ouvir, falar, ouvir. Talvez nessa encarnação você não vá ter essa mediunidade, mas você percebe os espíritos sim, tá? Porque o Jorge Nagel diz que nos dirige. O que isso quer dizer? A influência espiritual está à nossa volta o tempo todo. Se você não percebe ostensivamente, que é diferente, por exemplo, o Lucas chegou aqui e falou: ô Marcelo, boa noite, você tá bem? Eu falo: beleza, Lucas, né? Isso é uma mediunidade ostensiva, né? O espírito está aqui materializar como se fosse eu vejo ele como se fosse um encarnado, tá? Isso é uma mediunidade ostensiva. Tá? Mas nada me impede de, quando isso não está acontecendo, de eu sentir uma voz mental do Lucas conversando comigo. Né? Muitas vezes, quando eu estou estudando alguma coisa, quando eu estou
Tá? Às vezes o pessoal pede prece, né? Às vezes eu tô no ônibus e vindo trabalhar assim. Aí eu lembro do Lucas, pensando, e aí, Lucas, tudo bem? Tipo, a comunicação à distância. Muitas vezes ele fala pra mim, ó, agora não dá pra gente conversar não, tô ocupado. Né? Ele desliga o telefone, né? Como muitas vezes ele aparece do lado mesmo, cumprimenta, fala oi, o que você está fazendo, como é que você está, o que está acontecendo e tal, não é como se não soubesse, né? Mas faz um pouco de educação também, tá? Isso é uma mediunidade ostensiva, mas a base de tudo é a mediunidade de intuição, né? Que todo mundo, né? Todo mundo, graças a Deus, tem. Deixa eu ver o que a dona Silvia está perguntando. Em uma reunião mediúnica, um espírito comunicante que ameaça o grupo, a fisionomia deles é sempre difícil. Às vezes tem um cheiro não muito bom. Claro, espírito trevoso, né? Então alguns têm formas monstruosas. Já vi espírito com aparência de dragão, espírito com aparência de dinossauro, espírito com aparência de monstro, de um lobisomem, de criaturas mitológicas, assim, né? Com garras enormes, né? De acordo com os desequilíbrios deles, espíritos com corpo de serpente. Né? Existem muitas entidades que aquela forma é um reflexo. Lembra que o perispírito, que o corpo espiritual ele é maleável, né? Então alguns espíritos com anos e anos de desequilíbrio eles começam a desenvolver características, né? Por isso que vocês acham que vê os filmes de terror, gente? Onde que vê aquelas ideias daqueles personagens de filme de terror que a gente vê tanto? Do mundo espiritual, né? Muitas vezes um diretor, um roteirista dorme, né? Ele vai lá ver aquelas criaturas e quando ele acorda ele desenha, né? Tem um artista famoso, né, que fala isso, que ele tinha sonhos tenebrosos e quando ele acordava ele pintava lá quadros, né, com, né, descrição do inferno, aquela coisa toda. O que é? Ele ia no mundo espiritual inferior, via, e quando ele acordava ele tentava reproduzir aquilo, né? Objetivo é causar medo? Nem sempre o objetivo é causar medo. Às vezes eles são assim mesmo, aquilo ali é a aparência deles o tempo todo. Né? Claro que aquilo causa medo, intimida, até porque é uma aparência, né, tenebrosa, mas eles não estão ali daquele jeito que eles querem. Tá? Aquilo ali normalmente é um desgaste. Apesar de eles falarem que eles estão ali porque eles. Né, normalmente você perguntar para o espírito dele por que ele está com aquela aparência, ele vai falar porque ele quer, porque ele tem poder. Né? Mas a maioria desses espíritos não pode. Se você falar assim, então volta ao normal aí, ele não dá conta. Tá? Né? Apresenta uma aparência normal aí. Né? Eu lembro uma vez que a gente estava na reunião mediúnica, né? É a arte do pensamento. É a arte do mal. Eu lembro uma vez que a gente estava na reunião mediúnica e aí apareceu um espírito que ele tinha uma carapaça. Né? Ele tinha uma carapaça como se fosse de um crocodilo, uma coisa assim. Ele parecia um réptil mesmo. Né? Tinha uma boca bem grande, assim, parecia um crocodilo em forma humana. Quase um dinossauro, assim, em forma humana. Né? E aí o que aconteceu? Em determinado momento a espiritualidade conseguiu tirar ele daquela sintonia maligna, que ele estava um espírito bem trevoso mesmo, lá das zonas bem inferiores. E aí os espíritos foram fazer uma cirurgia espiritual para poder tirar ele daquela forma. Né? E a gente estava lá no plano espiritual doando energia, a gente viu a cirurgia. O que eles fizeram? Deitaram ele numa maca, né? E aí cortaram ele da cabeça, de cima e embaixo, abriram, né? E dentro dele tinha uma entidade, né? Que é o espírito. É como se fosse um tamanho de um bebê, assim, todo mirrado, todo leproso, todo doente. E eles tiraram aquela entidade dentro daquela carcaça, que era o corpo espiritual dele doente. Né? Era um espírito assim, imagina um bebê idoso coberto de lepra da cabeça aos pés. Era o estado do espírito. Tá? Eles tiraram ele daquele corpo de réptil, né? Rasgaram, como se abrisse mesmo, com bisturi, tudo assim, um equipamento lá do mundo espiritual, e tiraram aquele companheiro lá, né? E o espírito de luz lá, não me lembro quem que era o espírito que estava na época, lá é uma entidade feminina, que eu esqueci o nome, né? Pega esse companheiro, enrola ele num pano e leva ele para o mundo espiritual, para o hospital do plano espiritual, para poder ajudá-lo. Né? Mas se deixasse ele naquela região, ele voltava com aquela forma. Em 2 dias ele já estava com aquela forma reconstituída de novo. Tá? Porque aquela forma não é reflete da mente dele. Né? Aquela forma de crocodilo não é tão fácil tirar. Né? Eles tiraram, limparam, né? Ficou lá só aquela, né? Aquela questão bem desequilibrada, né? Aquele ser bem mirrado, bem doente, né? De dar pena. Tá? Mas se deixasse ele lá onde ele estava, ele ia recuperar aquilo ó, rapidamente. A forma ia voltar. Né? Porque é o que acontece? É a mente. Mente é tudo. O corpo espiritual obedece à mente. Por isso que os espíritos de luz, eles têm a aparência que eles quiserem. Eu conheço o espírito lá, né? A Lídia. Né? A Lídia, que é um dos ministros do nosso lar. Né? Pra quem não sabe, a Lídia é um espírito que ela vive no nosso lar. Né? A Lídia ela é da união divina, é um dos ministros da união divina do nosso lar.
ela foi aquela amiga do Paulo lá da época lá do Evangelho, lá. Quem leu o Paulo Estevam vai achar a Lídia lá. Né? Ela até vivia na terra chamada Lídia. A região onde ela morava tinha o nome dela. Ela tinha o nome da região, sei lá. Né? Que é Lídia. É comerciante de tecidos. Né? No mundo espiritual ela tem a aparência da menina. Ela gosta da aparência infantil e ela é um espírito iluminadíssimo. E se você ver, ela é uma menina. Ela tem a aparência da menina de 7 anos. Mas vai abrir a boca pra você ver. Né? Só que a mente dela não é de uma menina de 7 anos. A mente dela é de uma mulher milenar, né? Um espírito sábio até o extremo da sabedoria que a gente pode imaginar. Né? E ela tem a aparência que ela quer. Quando ela quer aparecer mais velha, ela aparece. Quando ela quer aparecer como idosa, quando ela quer aparecer com outra forma. Normalmente a forma dela da época que ela viveu lá no Evangelho, que ela apresenta. Né? E o que pode fazer para reconstituir esse espírito? Reencarnar. Tá? Tem dois modos de reconstituir o espírito ovoide. No umbral, né? Quando os espíritos mantêm relação sexual lá, e eles têm um pseudo, tá? Pseudo assim entre, né, muitas aspas, gravidez, né? Porque eles têm uma gestação mental lá, e aí nascem aqueles espíritos lá, eles absorvem aquelas coisas lá, aqueles espíritos trevosos mesmo, são atraídos ao ovoide mesmo, que, né? Isso nas regiões inferiores, tá? Isso é mental, tá, gente? Isso aí não é que tem gravidez no mundo espiritual, não. Isso é tipo um simulacro na cabeça daqueles espíritos, tá? É tipo uma viagem deles, mas que ajuda a reconstituir. E quando muitas vezes, né, esses espíritos renascem, né, de corações maternos aí, amorosos, que os recebem, mas eles muitas vezes não conseguem chegar a termo da gestação. Mas já ajuda, né? Aquela forma de esforma que eles eram no mundo espiritual já vira um bebezinho ali com os bracinhos, um início de perninha, uma medula espinhal, já volta para o mundo espiritual já mais organizado espiritualmente, porque o corpo, ele força o corpo espiritual a se moldar. Né? O corpo físico é como se fosse um molde para o corpo espiritual. Então um interfere no outro, então ajuda. Né? Então às vezes um espírito daquele passa por 20, 30 abortos em mães diferentes aí, e vai recuperando ali a forma, aquela coisa toda. Né? Marcelo, você pode explicar como é o processo mediúnico? O Dr. Fritz tem uma casa em que ele atende Sabará. Me intriga ouvir a voz do médico com sotaque alemão. Então, o Dr. Fritz, quem sabe, né, o Dr. Fritz mesmo é aquele que trabalhava com Zé igual, né? Mas muitos espíritos que têm histórias semelhantes, né, se materializam utilizando esse pseudônimo, porque é mais fácil das pessoas reconhecerem, né? E mais fácil das pessoas, vamos dizer assim, aceitar o trabalho dele. Né? O Dr. Fritz mesmo, o trabalho dele terminou lá na década de 70, lá 60, com o Zé Igual. Apesar de muitos outros espíritos e médiums, né, manifestarem esse espírito. Tá? Então, assim, e você nota que todos têm mais ou menos a mesma história. Um médico alemão da Segunda Guerra, que errou muito, que tá, né? Então são espíritos com casos semelhantes, tá? E aí a questão do sotaque tem duas questões aí, tá? Tem a questão do animismo do médium, né? Porque o médium acha que tem que ter sotaque para convencer as pessoas que é o espírito, tá? O espírito não precisa ter sotaque, né? O Lucas é grego, ele não tem sotaque grego nenhum, entendeu? Ele fala um português fluente. O Liel viveu em Israel, né? Ele era um rabino, ele não fala em hebraico comigo. Né? Apesar que eu já vi ele falando, me mostrando as letras em aramaico, hebraico, mas ele não fala reunião mediúnica em aramaico, não. Talvez se for com algum estudioso, talvez ele até fale, né? Ou escreva, sei lá. Né? Mas isso é desnecessário. Tá? Mas o que acontece? A gente tem que julgar, né? É o trabalho que se faz. Né? Então, assim, e existem vários tipos de Dr. Fritz até quanto ao trabalho. Tá? O Dr. Fritz mesmo lá do Zé Igor enfiava a faca nos outros, abria, tirava, né, tirava tumor com a mão, né, ele fazia cirurgia física mesmo nas pessoas. Outros médiuns que dizem receber espíritos semelhantes, né, que dão o nome não fazem esse tipo de coisa. Né? Então você vê que são muitos espíritos diversos, tá, que pela facilidade do nome utilizam o mesmo nome. Né? Mas isso a gente tem que. O nome não é nada, o que importa é o quê? É o que o espírito faz, é a ação. Tá? Como eu falei, tem lugar que o Dr. Fritz enfia a faca, ou pega os outros com a colher. Tem lugar que o Dr. Fritz só dá passe. Né? Então, né, isso varia de ambiente para ambiente, de espírito para espírito. É como o caso famoso dos espíritos que manifestam em casa espírita. Por exemplo, né, eu chamo do grupo de espíritos familiares da doutrina espírita. Palminha, Zé Grosso, Irmã Sheila, Meimei, né? O trio Parada Dura mesmo é o Zé Grosso, Palminha Zé Grosso, Palminha e Irmã Sheila, tá?
Então, todo espírito, toda casa espírita, né? Maioria, 90% das casas espíritas mais antigas, o Zé Grosso manifesta. Será que é o mesmo Zé Grosso manifesta em todas as casas espíritas? Tem como um espírito estar em 20, 30, 50 lugares ao mesmo tempo, dando 50 comunicações diferentes, de jeitos diferentes? Porque o Zé Grosso de um médium é bem diferente do Zé Grosso do outro. Tá? Eu já vi o Zé Grosso manifestar em casa espírita que ele praticamente xinga as pessoas. Né? Como eu já vi o Zé Grosso manifestar em outro lugar que ele é extremamente doce. Quem que é o Zé Grosso? Né? O Zé Grosso é um termo genérico para se dizer de um tipo de espírito. Né? Como as pessoas são muito apegadas ao nome, elas usam. Mesma coisa a Palminha. Palminha é um outro espírito que aparece muito em casa espírita, né? que normalmente algumas casas espíritas descrevem como um mulato, outras casas espíritas descrevem como um índio, outras casas espíritas descrevem como um mameluco, que é a mistura do índio com mulato, né? E as ações do Palminha também divergem ao extremo. Né? Em algumas casas espírita o Palminha é um vigilante, né? Em outras casas espírita o Palminha é um espírito jovem, em outras casas espírita o Palminha é quase com um preto velho. Né? Então, assim, olha só, é o mesmo espírito? Não. Né? Mesma coisa é quando fala assim, o Dr. Bezerra está manifestando. Né? Então, o Dr. Bezerra manifesta 500 casas espíritas ao mesmo tempo. Como é que isso é possível? Né? Porque vários espíritos agem em nome dele. Tá? Porque a gente, ainda encarnado, tem um apego muito grande com os nomes dos espíritos. Né? Porque isso dá pra gente segurança. Tá? Mas pode ser que seja o real? Pode. Né? Mas vai saber. Né? Eles não estão também interessados nisso. Né? Os espíritos, que falam. Por que você encarna médio extensivo? Escolha, missão, os dois juntos. Missão e escolha. Às vezes por expiação. Às vezes a pessoa teve uma mediunidade, foi um feiticeiro aí na vida passada, aí, ou foi um macumbeiro, aí, no sentido pejorativo, tá? Né? Foi uma pessoa que usava das questões espirituais para enganar os outros, agora ele volta com a mediunidade ostensiva para tentar resolver. Tá? Nem sempre é missão, não. Né? Eu conheço pessoas que são extremamente perturbadas pela mediunidade, têm horror à mediunidade, né? E sofrem terrivelmente com a mediunidade que eles nunca aceitam. Né? Eu tenho um amigo meu, pessoal, médico aqui de BH, né? Que na verdade mais colega que amigo, né? Mas assim, conhecido de muitos anos, né? Que trabalha com a gente lá no hospital, que ele é psiquiatra e ele tem uma mediunidade extensiva, assim. Ele já viu o Lucas, ele já viu o Liel, já viu os espíritos conversando comigo. O espírito falou uma coisa comigo, falou com ele e ele não acredita, ele é totalmente ateu. Ele fala que ele tem uma esquizofrenia e que a esquizofrenia dele induz a minha. Então, assim, então por isso que eu vejo o que ele vê. Mas fala assim, mas como é que eu vejo o mesmo espírito que você sem falar? É porque os meus sinais corporais te induzem a ver o que eu vejo. Ele falou assim que o jeito dele sentar, o jeito dele falar, me sugestiona e eu vejo a mesma coisa que ele vê. Olha o nível do cara. Tá? Então, assim, ele toma remédio controlado, psiquiatra, né? Ele mesmo se medica, né? E ele tem uma mediunidade, assim, a mediunidade dele, ele é um vidente, um clarividente como eu nunca vi. Tá? Então, assim, quando eu tô meio sem fé, assim, eu converso com ele, né? Mas na cabeça dele, ele tem uma interpretação científica para aquilo. Ele tem uma esquizofrenia, e a esquizofrenia dele induz a esquizofrenia de outras pessoas, no caso eu, né? Nós dois somos esquizofrênicos. Só que eu entendo que é espírito, ele entende que é doença da cabeça dele, né? E ele fala, ó, tem um espírito assim, ele já descreveu o Lucas pra mim igualzinho, a roupa, né? O Lucas até brincou, falou assim, eu vou colocar a mão aqui, aqui na minha cabeça e fazer assim, ó. Aí ele falou assim, nossa, o espírito fazendo igual o Charles Xavier. Eu falei, cara, não acredito, né? Você vê que às vezes não é uma missão, né? Ele tinha uma mediunidade, talvez ele pediu, né? Para ele poder acreditar, mas o espírito científico dele não permite que ele acredite em nada. Ele não acredita em Deus, ele não acredita em vida depois da morte, em nada. E ele vê espírito andando para baixo e para cima. Para ele é tudo alucinação. E vive com isso. E é uma pessoa muito boa, uma pessoa muito equilibrada e tal. Né? Um ser humano aí que faz todo o papel social da vida. Aí, um cara que você pode contar para qualquer coisa. Né? Mas não acredita. Mesmo vendo, mesmo escutando. Né? Ele vê os espíritos, ele escuta os espíritos, não acredita. Não, isso é um fenômeno psiquiátrico. Eu tenho um transtorno. Dá para argumentar com a pessoa dessa? Não. Né? Então, no caso aí, não é uma missão, né? Na verdade, para ele é até uma prova, né? Para alguns é expiação. Às vezes a pessoa está tão desestruturada espiritualmente que ela reencarna cercada de obsessor. Ali os obsessores ficam lá, né, em cima dela, né? E perseguindo violentamente.
Mais alguma questão, pessoal? Nós estamos falando aí de mediunidade, né? Nós estamos falando aí dos fluidos, do perispírito, do corpo espiritual, né? Alguém mais quer perguntar alguma coisa? Oi? Alguém falou alguma coisa? Minha vizinha, ela já é bem velhinha, ela deita os espíritos a rodeio. Ela é evangélica e fala, Deus me livre. Ela está vendo os espíritos. Normalmente o idoso vem mais fácil, né? Como a criança, né? Porque já, a criança porque não está ajustando o corpo ainda. O idoso porque já está libertando, né, das vibrações da matéria, né? O corpo espiritual e o corpo físico já estão meio que separando ali aos pouquinhos, né? E aí o idoso começa a ver mais o mundo espiritual, né? E aí cada um interpreta, né, da maneira que dá conta, né? Interpreta do jeito que consegue, né? Interpreta dentro dos limites da própria sintonia, da própria capacidade, né? Então assim, e é difícil quando aí entra a questão religiosa, né? Eu lembro muito da história do Lutero, né? Não sei se vocês sabem, o Lutero tinha uma mediunidade de evidência violenta, no sentido assim, ele via os espíritos o tempo todo, né? E lá em Esbelen, onde ele ficou, lá que ele escreve, que ele traduz o Evangelho para o alemão, tem um ponto turístico lá dentro do mosteiro lá que ele ficou escondido, que eles queriam matar ele, que tem na parede uma marca de tinta, que ele jogou um tinteiro no diabo, né? E ele fala que o diabo era muito inteligente e conhecia de Evangelho pra caramba, ou seja, ele via os espíritos encarnados, né, que iam lá conversar com ele sobre o Evangelho, né? Imagino que até o Lucas, tá? Pelo que já me falaram, né? E ele achava que era o demônio. Por quê? Porque a interpretação religiosa dele atrapalhava o senso mediúnico dele. Ele estava encarnado numa época que qualquer fenômeno espiritual era considerado influência demoníaca. Então ele ficava lá conversando com os espíritos lá sobre o Evangelho, depois ele cismava que aqueles espíritos eram o capeta, né? E tocava o tinteiro na parede lá, tanto é que ficou a marca lá e jogou o tinteiro no demônio, né? Aí o cara fala assim, não, ele tinha transtorno psiquiátrico, né, maluco, todo religioso é meio maluco, tem interpretação para tudo, né? Gente, nós estamos chegando no final do estudo, né? Se alguém quiser perguntar mais alguma coisa, né, ou comentar alguma coisa do capítulo, né, nós estudamos aqui hoje, dentro de mediunidade, né, o perispírito, que é o corpo espiritual, os fluidos, que são as nossas energias, as nossas vibrações, né, que se misturam dentro do processo mediúnico, né, que envolve, né, o espírito comunicante, ele envolve o encarnado com a sua energia, né, e aí o encarnado ele se torna um receptor daquelas vibrações do espírito e a comunicação acontece. Isso quando é uma comunicação ostensiva, tá? Ou a intuição, né, só que esse envolvimento é menos vigoroso, vamos dizer assim. Mais alguma questão, gente? Alguém quer perguntar alguma coisa? Senão nós vamos chegando ao término do estudo, né? Pedindo aí a Jesus aí que possa nos abençoar, né? Lembrar que amanhã nós temos estudo de Evangelho, né? Nós estamos estudando o capítulo 24 do Evangelho de Mateus, né? Foi a sugestão do nosso querido Liel aí por causa da questão da guerra, né? Perguntei para ele o que ele achava que a gente tinha que fazer com a guerra, para estudar Evangelho, né? Para poder afastar a guerra dos corações. Aí nós estamos estudando o Evangelho toda quinta-feira, né? Mateus capítulo 24, né? Falando aí, né, do sermão profético de Jesus, tá? Sejam todos bem-vindos a participar, né? Meu cão de 15 anos faleceu quarta-feira, disse assim, sonhei com ele, uma pessoa falava com nós dois, anotei no papel, 10 anos, casal de professores no interior de Minas Gerais. É difícil saber, né? Porque a informação, né? A questão, a interpretação desse tipo de coisa é muito difícil. Porque a gente tem que conhecer a psicologia do médium, né? Porque pode ser uma coisa que misturou, pode ser várias informações diferentes quando a gente está, né, em estado de desdobramento, a gente percebe um monte de coisa, depois mistura tudo, né? Então tem que ver qual que é a situação espiritual que está acontecendo. Eu não arriscaria tentar interpretar isso não, até porque são informações muito distantes, sabe? Né? Depois a gente fala bobagem aí, depois fala até besteira, né? Mas eu acho que o segredo de interpretar qualquer coisa é fazer uma filtragem. O que você conhece, o que você não conhece, o que está sintonizado com você, o que você estava pensando no momento, né? Porque muita coisa que a gente percebe, às vezes, quando não tem muito nexo, é porque são informações diferentes que estão se misturando. Então o ideal é separar o que é semelhante, tá? E aí facilita para entender o processo, né? Seria o que eu faria. Tá? Gente, nós estamos terminando, né?
Pedir a Jesus, neste momento, possa nos envolver com seu amor, espiritualidade amiga, cada um de nós, que possamos receber luz e paz, afeto, coragem, carinho. Ajuda-nos a seguir em frente, Senhor, e nos dê aquilo que necessitamos, do bem para o amor. Fica conosco hoje e sempre, que assim seja, graças a Deus. Então, meus amigos, muito obrigado mais uma vez. Que Deus nos abençoe e nos ilumine, né? Até amanhã, se Deus quiser, né? A gente continua aí com o estudo amanhã, né? E vamos que vamos aí trabalhando para Jesus, tá? Boa noite a todos. Queria agradecer antes de sair, né? Nós conseguimos fechar a cesta básica do Francisco esse mês, mais 100 famílias aí vão ser atendidas esse mês. Queria agradecer a todos que colaboraram aí com a gente, né? Nós estamos gastando bastante, tá, gente? Quem quiser saber até os detalhes do gasto, quiser me perguntar, eu mando a notinha da nossa última compra lá, né? Nós gastamos quase 5 mil reais de compra, tá? Então, se alguma das pessoas que doou tiver interesse de ver o que está gastando, como é que é só me falar que eu mando, eu encaminho para vocês a notinha imediato lá do nome da casa, tudo bonitinho, né? Porque tem gente que ajuda financeiramente, né? Então a gente encaminha aí também, né? Para todo mundo estar consciente, tá? Fiquem com Deus, meus amigos, que Jesus abençoe todos vocês. Muita paz, muito amor e muita luz, tá certo? Muito obrigado a todos aí pelo trabalho, tá bom? Fiquem com Deus. Beijo no coração. Os Amigos do Caminho apresentam sua primeira obra literária, Versos do Caminho, uma compilação das mensagens do nosso amigo espiritual Lucas, à venda pelo WhatsApp 31 98827 3218. Toda a renda será destinada para o projeto Neurodiversos.